Você sabia que existem mais de 200 tipos diferentes de câncer e que só para o ano de 2024 são esperados mais de 500 mil novos diagnósticos aqui no país? Isso mesmo, mais de 500 mil de pessoas terão um diagnóstico de câncer apenas nesse ano. Câncer de mama, o tumor mais frequente nas mulheres, câncer de próstata, o tumor mais frequente dos homens, cada um deles representa mais de 70 mil novos casos. Quando a gente olha para o quesito mortalidade, os números são ainda mais impactantes. Você sabia que o câncer já é a segunda principal causa de morte nas grandes cidades do Brasil? Exatamente, a segunda principal causa de morte. Estamos perdendo apenas para as doenças cardiovasculares, como AVC, infarto, diabetes. Mas os dados mostram que possivelmente até 2030 o câncer vai ser o líder dessa trágica estatística. Eu sou Juliano Coelho, eu sou oncologista clínico especialista no tratamento de tumores malignos. Esses dados são muito impactantes, mas mesmo assim as pessoas ainda evitam falar sobre o assunto câncer. Quando o assunto surge numa roda de conversa, já vem aquelas frases: "Ei, para de falar sobre isso, daqui a pouco vai atrair o diagnóstico, bate 3 vezes na madeira, né? Vamos isolar." Você mesmo, como você se sente conversando sobre câncer? Você já pensou sobre isso? Você conhece quais são os sintomas e os sinais de alarme que devem te fazer procurar um médico? A grande maioria das pessoas evita falar sobre esse assunto. Empurra para baixo do tapete, faz de conta que não existe e assim a gente vai seguindo a nossa vida. Porém, isso vai criando muitos mitos, diversos tabus, e quando o diagnóstico ocorre, o que é muito frequente hoje em dia, seja na própria pessoa ou algum familiar ou amigo próximo, o desespero bate. Aí quer sair correndo atrás, né, tentando saber tudo e mais um pouco sobre a doença, e muitas vezes esses mitos acabam impactando do ponto de vista de velocidade do diagnóstico. Deixa eu contar para vocês uma história que aconteceu recentemente no meu consultório. Uma senhora de mais ou menos 60, 65 anos acabou sendo trazida pelo filho. E ela só veio porque ele insistiu muito. Eles estavam na praia, num churrasco em casa, e o filho percebeu, através da roupa da mãe, que a mama esquerda dela estava diferente. Não fazia sentido. Parecia estar maior, estava causando uma impressão diferente na roupa. Ele chamou a atenção dela, conversaram, ela mostrou, e realmente tinha uma grande alteração, uma lesão gigantesca, já com alterações tanto de pele, como também de algumas ínguas embaixo do braço. Quando eu comecei a conversar com essa pessoa, o que ela me contou? "Ah, doutor, eu fui deixando, né? Preferi fazer de conta que não estava vendo nada. Aos poucos comecei a ter um pouco de dificuldade para realizar atividades em casa, como estender a roupa, ela não conseguia mais levantar o braço, né? Porque a íngua que estava ali embaixo do braço estava atrapalhando aquela movimentação. E tudo mais era um tumor." Quando a gente passou a examinar ela, claramente nós tínhamos um tumor já nessa mama, com comprometimento inguinal, levando a um diagnóstico possivelmente de uma doença mais avançada. Esse atraso de meses em que ela tinha percebido o surgimento das alterações da mama e o atraso na realização dos exames de mamografia, por exemplo, acabaram impactando com toda certeza nas chances de cura daquela doença. Um outro caso que acabou ocorrendo também, né, nessa mesma semana, e é um caso bastante frequente, foi um senhor, esse já com seus 70 anos, que mora sozinho e que há mais ou menos 6 meses começou com sangramento nas fezes. Na cabeça dele, aquele sangramento era hemorroidas, mas quando a gente pergunta para ele: "Tá, mas desde quando o senhor tem hemorroidas?" "Não, eu nunca tive." Veja só, ele estava com um sangramento nas fezes. Na cabeça dele, ele inventou uma desculpa para isso, né? Optou por não contar para os amigos ou para os familiares próximos e deu a sorte que um dia a sobrinha dele tinha ido visitar e precisou utilizar o banheiro logo depois dele e percebeu o papel higiênico sujo de sangue. Isso fez com que ela buscasse uma conversa com ele e percebesse, levasse ele a entender que precisava procurar um médico. Chegou no consultório, fizemos os exames e o que foi diagnosticado? Um câncer de intestino. Mais uma vez, um atraso longo para fazer o diagnóstico, né? Tempo perdido, seja porque não queria acreditar que poderia ser um câncer, seja por não reconhecer que seria algo ruim que estava acontecendo naquele caso. Na cabeça desse senhor, o fato de ele não ter dor fazia com que isso não poderia ser uma doença grave. Ele mesmo disse: "Ah, doutor, mas eu não sentia nada, para mim era hemorroides." No fato daquela senhora, ela, por vergonha dos filhos, optou por não falar
e esconder. Esses são dois casos, são dois exemplos bem típicos que ocorrem com muita frequência aqui no consultório. E se eu vejo no meu consultório casos assim com uma frequência, imagina o quanto que não existe no Brasil todo. E muito disso é por desconhecimento, por mitos, por tabus. Pensando em todas essas dificuldades de comunicação, até mesmo na falta de material e de informações sobre câncer, eu estou criando a Escola de Oncologia. Esse que é o mais completo canal para tratar sobre o assunto câncer. Aqui nós vamos tratar de uma forma completa e complexa as mais variadas situações relacionadas ao câncer. Nós vamos conversar sobre os diferentes tumores, vamos falar sobre o diagnóstico, quais são os exames de check-up oncológico que cada pessoa precisa fazer, sinais de alarme, o que fazer quando se tem um diagnóstico, mas, sobretudo, mostrar sobre a importância do diagnóstico precoce, como evitar a doença e também falar um pouco sobre o pós-câncer, mostrar que a doença não é uma sentença de morte. Já te convido para seguir aqui o canal, para encaminhar para as pessoas, convidar outras pessoas para participar dessa nossa grande comunidade e vamos quebrar mitos, acabar com tabus e levar informações de qualidade sobre oncologia, sobretudo sobre o câncer. Isso é algo importantíssimo para a população. Se a gente quer aumentar as chances de cura da doença, nós precisamos aumentar o diagnóstico precoce. Isso só vai acontecer com informações de verdade, com conhecimento e com a realização dos exames quando necessário. Mais uma vez, te convido a acompanhar a Escola de Oncologia e aqui vamos trazer muitos vídeos. E te aguardo para o próximo vídeo da Escola de Oncologia.